eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios para casas serão feitos e realizados a partir do que vimos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de produção de texto e faremos a continuidade, desde que já finalizamos um outro capítulo na última aula. Como para casa era todo de respostas pessoais e produções textuais, nós não temos correção hoje, mas eu gostaria muito de pedir que vocês me enviassem todas as produções para que eu possa ler e também compartilhar aqui com os colegas, tá? Eu não tenho recebido muitas atividades de produção de texto, então eu gostaria muito de recebê-las para que eu possa também ver como está o andamento da participação de vocês durante as aulas, tá bom? Então hoje nós iniciaremos a unidade 4, que fala de brinquedos e brincadeiras. E o capítulo 1, nós vamos falar de um outro gênero textual, um novo gênero textual que é a tirinha. E faremos então da página 112 até a 118. Vamos lá? Bom, lá na unidade 4 está escrito assim: para brincar, não há tempo ruim. Faça chuva ou faça sol, a imaginação e a disposição nos fazem sempre embarcar em grandes aventuras. Brincar é muito bom, pois nos deixa mais alegres e mais saudáveis. Então, o tema da unidade 4 é brinquedos e brincadeiras. E é com este tema que nós vamos estudar os 3 últimos capítulos, Os 3 últimos gêneros. O primeiro capítulo desta unidade é a tirinha, ou então as tiras, Há pessoas também que conhecem esse gênero apenas como tiras. Tiras ou tirinhas. Vamos ler o ponto de partida? Primeiro passo. Você conhece o Menino Maluquinho? Já leu suas histórias ou assistiu a seus filmes? Veja a tirinha desse personagem criado por Ziraldo. O Menino Maluquinho já é um personagem bem antigo, Desde quando eu era bem criança, eu já conheço esse personagem, já assisto os filmes, os desenhos, os seriados e leio também as revistas em quadrinhos. Vamos ler. Texto 1. Nós temos aí 2 tirinhas para que a gente possa ler. Maluquinho está com febre. Será que ele não vai poder brincar? Leia a primeira tira. Deixa eu combinar com vocês para vocês lerem as tirinhas no livro, tá? Porque aqui na videoaula fica bem menor, então é melhor também, é mais saudável para os olhos de vocês que vocês leiam aí no livro. Vamos lá? Nossa, que febre! Nem pense em sair da cama. Tá bom. O gol é a cabeceira, falei? Então a gente tem aí o menino maluquinho doente, a mãe dele descobre que ele está com febre e o proíbe de sair da cama. Mas o menino maluquinho é um personagem muito inteligente, Então ele acaba chamando o colega para brincar e ele realmente não sai da cama. Ele faz da cama dele um campinho de futebol e a cabeceira é o gol, Então ele não saiu da cama, mas ainda assim ele conseguiu brincar. E agora o texto 2. Maluquinho continua doente. Vamos ver o que ele apronta desta vez. Mãe, coitadinho, quer que eu faça alguma coisa? Puxa minha cama para perto da janela? Tá. E aí ele assovia e solta a pipa pela janela do quarto, ainda sem sair da cama. O maluquinho é realmente um menino muito esperto, Então, como vocês devem ter percebido, tanto pelo texto 1 quanto pelo texto 2, as tirinhas são exatamente isso, O nome já diz tudo. Uma tira de histórias. Normalmente com 3 ou 4 quadros, pode até ser um pouco mais, mas normalmente a tirinha ela é um pouco menor e sempre ilustrado e na verdade, uma história em quadrinhos, uma parte da história em quadrinhos. Então, vamos lá. Por dentro do texto. A gente vai fazer essa atividade juntos, tá? Nós vamos ir discutindo e aprendendo juntos e aí, no final, eu deixo uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Número 1. Que personagens fazem parte das tirinhas lidas? Nós temos aí no texto 1 o Maluquinho, sua mãe e um amigo dele, e no texto 2 é o Maluquinho e a mãe dele. Nós temos então a apresentação nessas 2 tirinhas de 5 personagens. O menino maluquinho, que é o nosso protagonista, a mãe do menino maluquinho e o amigo dele. Agora vamos ler este box, Leiam pelo livro de vocês, que normalmente vai ser mais fácil. Vamos ler aí o que o livro fala sobre tiras e tirinhas.
Tiras ou tirinhas são pequenas histórias narradas em até 4 quadrinhos. As tirinhas apresentam diálogos curtos e linguagem simples e informal. As falas dos personagens vêm dentro dos balões de fala. Os quadrinhos são compostos de elementos verbais, a fala e o pensamento dos personagens, o título da história, as legendas, as onomatopeias, etc., e os elementos não verbais, o desenho dos personagens, do cenário e dos balões, as cores, os símbolos, as linhas e os riscos para indicar os movimentos e gestos dos personagens. Então, as tiras ou as tirinhas, elas vão ter aí, né, esses poucos quadros, porque a partir do momento que fica um pouco mais de quadros, já vira uma história em quadrinho, não é mais apenas uma tira ou uma tirinha. E os quadrinhos, no geral, né, não só as tirinhas, mas também as histórias em quadrinho, as HQs, elas têm vários elementos linguísticos, porque normalmente a gente acaba se confundindo e pensando que texto é somente aquilo que a gente está lendo através das letras, né, através do nosso alfabeto, o que na verdade não é assim. Os elementos verbais, né, nesse caso, são as falas e os pensamentos, o título, as legendas, as onomatopeias, né, que são essas palavras que têm o propósito de representar os sons, né, mas também são textos, os elementos não verbais. Então, a expressão dos personagens, a maneira como os balões estão dispostos, as cores, os símbolos, as linhas que estão ali, né, para poder mostrar qual foi o movimento que o personagem fez e várias outras coisas. E esse tipo de linguagem, né, ele não existe somente em quadrinhos, né? Vamos fazer aí um parêntese para falar sobre isso. Quando vocês veem um filme, o texto que está ali não é só o que sai da boca dos personagens, não é só o que eles falam, mas também a expressão facial, os gestos e tudo mais. Tudo isso são elementos não verbais que nos ajudam a interpretar um texto, mesmo que esse texto esteja sendo falado ou dramatizado ou até mesmo lido, tá bom? Número 2. Em que lugar se passam as histórias? Nós temos aí apenas um cenário, que é o quarto do menino maluquinho, já que ele está doente e não pode sair da cama. A mãe dele o proibiu de sair da cama. Número 3. Ao dizer para o filho, nem pense em sair da cama, a mãe de maluquinho queria que ele dormisse o dia inteiro ou que ele repousasse? Que ele repousasse, né? Ele poderia até dormir o dia inteiro, mas a intenção da mãe dele é que ele ficasse de repouso, já que, pelo que podemos ler, né, ele está realmente com muita febre, muito doente. Então, quando a gente está doente, a gente precisa repor as energias. Então, o que a mãe do menino maluquinho queria é que ele ficasse de repouso, descansando, para se recuperar da sua doença. Número 4. No último quadrinho do texto 1, temos uma surpresa. Maluquinho está fazendo o que prometeu à mãe? O que ele faz? Né? Ele está, na verdade, desculpem pela resposta, que não é bem essa, ele está no quarto, ele está cumprindo o que prometeu à mãe, ele não saiu da cama, mas na verdade ele não está de repouso, ele está brincando. B. Que palavra, objeto e outros elementos do cenário podem comprovar sua resposta? A palavra gol, o objeto bola, o outro personagem que entra em cena, que está prestes a chutar a bola, e a própria posição do maluquinho, né, que está de pé em cima da cama, como se fosse um goleiro, ao invés de estar deitado, descansando e fazendo repouso, como a mãe pedia. E letra C. Se a mãe de maluquinho entrasse no quarto naquele momento, que explicação ele poderia dar a ela a fim de se safar? Essa é uma resposta pessoal, eu posso dar apenas sugestões para vocês, né? Eu acho que o que ele poderia dizer é: o que ela pediu para ele foi que ele não saísse da cama, e ele realmente não saiu da cama, ele está brincando em cima dela. O que é muito errado, né, meninos? Primeiro que brincar em cima da cama do jeito que ele está brincando pode acabar quebrando alguma coisa. E em segundo, porque ele realmente precisava descansar, porque ele parecia realmente muito doente. Número 5. Observe os elementos não verbais do primeiro quadrinho do texto 2 e responda. Que detalhes mostram que maluquinho está doente? Né? Nós temos ali elementos não verbais muito importantes para que a gente possa compreender que ele está doente, mesmo antes de lermos o quadrinho, ou lermos o balão. Se a gente tampasse esse balão e observasse apenas a imagem, nós perceberíamos que algo estava de errado. Nós temos, então, as estrelas vermelhas acima de sua cabeça, indicando dor, a manga do pijama do braço esquerdo e a mão esquerda está trêmula, né? Os tracinhos
indicam febre, indicam fraqueza. E o desenho do rosto dele, os olhos dele estão semicerrados, né? Estão quase fechadinhos, com a boca cerrada, como se tivesse dificuldade para abrir ou para falar, e de tanta fraqueza, né? Então, todo esse desenho, todo esse trabalho de não verbal, ele nos leva a essa interpretação de que ele está doente. E a letra B. Que emoção o rosto da mãe demonstra? Ela está preocupada, ela está triste porque o filho dela realmente está doente. Letra C. O que significam os tracinhos em volta do braço e da mão do maluquinho? Né? Significam que ele está tremendo. Então, quando a gente precisa fazer movimento num desenho, né, e assim colocar uma linguagem não verbal para que o leitor dessa história consiga compreender, a gente tem que criar algumas técnicas que não necessariamente reproduzem a realidade. Mas como é um desenho, ele não tem movimento, né, não é um desenho passado na televisão e está assim no papel, eles colocam esses tracinhos em volta do braço para que você imagine que ele está tremendo. Número 6. Observe o balão do último quadrinho do texto 2. O que esse balão indica? Indica que o maluquinho está assoviando, trata-se do símbolo de uma nota musical. Então, nesse balão de fala, né, nós temos apenas o balão e um símbolo de uma nota musical, que é para mostrar que ele está assoviando, que ele está, ou até mesmo cantando, né? E por que ele está fazendo isso? É porque ele está feliz. Vocês já perceberam que quando a gente está feliz, a gente acaba cantando uma canção, assoviando por aí? Então ele está feliz, né? Apesar de estar de repouso, estar na cama, ele conseguiu levar a cama dele até a janela e assim ele está soltando pipa. Por isso ele está feliz e por isso o balãozinho tem aí um sinal de musicalidade. Então ele está assoviando ou cantando. Produção Relâmpago. Leia abaixo um trecho do livro O Menino Maluquinho. Às vezes, sem qualquer ordem do papai ou da mamãe, se trancava no seu quarto e estudava e voltava do colégio com as provas terminadas. Tinha 10 no boletim que não acabava mais. E ele dizia aos pais, cheio de contentamento, só tem um zerinho aí, num tal de comportamento. O menino maluquinho, ele é um personagem que ele é muito difícil às vezes, né? Ele é um menino bem levado, ele é um menino complicado, né? Ele não respeita as regras, apesar de que ali nós temos essa história que ele tira somente 10, ele é um menino que a gente não deve seguir muito, né? Ele é um personagem incrível, que a gente deve se divertir, mas não tentar ser igual, porque ele realmente ele passa dos limites, né? Então, em uma folha avulsa, você vai transformar esse trecho em uma tirinha com 3 quadrinhos, seguindo as instruções. No primeiro quadrinho, desenhe o menino estudando em seu quarto. Capriche nos elementos não verbais, por exemplo, desenho de livros e cadernos, expressão facial e gotinhas de suor para mostrar cansaço. 2. No segundo quadrinho, desenhe o maluquinho mostrando as boas notas para os pais. Você pode fazer balões com falas do menino e dos pais e colocar ali as falas que vocês imaginam, né? No último quadrinho, desenhe o maluquinho falando com os pais sobre a nota em comportamento. Escolha os elementos não verbais que ajudarão o leitor a entender o que o maluquinho está sentindo. Por exemplo, pinte as faces de vermelho, coloque as mãos para trás, os olhos para baixo, etc. E 4. Não se esqueça de que as tirinhas são histórias bem-humoradas com um final inesperado. Depois de tudo pronto, vocês vão mostrar essa tirinha para alguém, né? Infelizmente não dá para ser para um colega. E aí vocês vão mandar para mim essa tirinha. Então vocês vão reler nessa página, releiam as tirinhas também para poder pegar um pouco de inspiração. E aí vocês vão numa folha avulsa transformar esse trecho que lemos em uma tirinha de 3 quadros. Às vezes, sem qualquer ordem do papai ou da mamãe, se trancava no seu quarto e estudava, e voltava do colégio com as 9 provas terminadas. Tinha 10 no boletim que não acabava mais. E ele dizia aos pais, cheio de contentamento, só tem um zerinho aí num tal de comportamento. Então, vocês vão se inspirar nisso para fazer os quadrinhos, levando em consideração estes pontos, né? Essas instruções. Que no primeiro quadrinho, o menino vai estar estudando no quarto. No segundo, o maluquinho vai mostrar as notas para os pais. No terceiro, ele vai falar sobre o comportamento dele. Sempre lembrando que as tirinhas, elas são bem-humoradas, né? O propósito dela é trazer este final inesperado. E agora vamos ler o segundo passo. Tirinhas não são apenas para divertir,
Elas podem nos levar a refletir sobre assuntos importantes. É isso que acontece nas tirinhas de Armandinho, personagem criado pelo desenhista Alexandre Beck, por exemplo. Armandinho é um menininho de cabelos azuis, esperto e inteligente. Vamos conhecê-lo? O Armandinho é um dos meus preferidos, uma das minhas tirinhas preferidas. Texto 1. Leia esta primeira tira do Armandinho. Remo, judô e canoagem? Salto ornamental, vela e levantamento de peso? Tênis, ciclismo e natação? Tantos do esportes e você falava só em futebol? Com quem o Dinho está discutindo? Com a TV. Futebol, futebol e futebol? Então ele está discutindo com a televisão que só passa jogos de futebol, quando na realidade existe uma infinidade de outros esportes para as pessoas assistirem, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas todo mundo só gosta de futebol. Na verdade, nem sempre. Às vezes é só o que elas têm para assistir. Se a TV começar a passar outros esportes, as pessoas vão se interessar por eles também. E o texto 2. Armandinho agora conversa com uma amiga, mas ela está brava. Eles não me deixam jogar porque eu sou menina. Mas não é por isso. É porque você joga melhor que eles. Então, o Armandinho está ali ajudando a colega dele, né? Ela percebe que os garotos não deixam ela jogar porque ela é menina. E ele diz que não é bem por isso. É porque eles estão com medo de passar vergonha porque ela joga melhor que eles. O Armandinho é esse menino delicado, né? Que sempre tenta ajudar as pessoas. O Alexandre Beck é um catarinense, engenheiro agrônomo, publicitário e jornalista ilustrador. E ele é o pai do Armandinho, personagem famoso nas redes sociais. A tira Armandinho foi criada em 2009 e teve o nome escolhido em um concurso pelo jornal Diário Catarinense. Bom, vocês vão fazer o para casa, que é sobre essas tiras do Armandinho, da página 119 até a 121, tá bom? Então, hoje, vocês precisam fazer essa produção relâmpago da página 117, que é transformar aquela historinha do menino maluquinho em uma história, né, em uma tirinha de 3 quadros, seguindo aquelas instruções da página 117. E aí vocês vão fazer as atividades da página 119, 120 e 121, que são as atividades sobre o Armandinho. Na próxima aula, eu gostaria que vocês já me enviassem as histórias em quadrinhos para que eu possa vê-las e colocar aqui para que os colegas também possam ver. E aí nós vamos corrigir as páginas 119, 120 e 121 do livro, tá bom? Eu quero que vocês se divirtam bastante lendo várias tirinhas, fazendo a própria tirinha do menino maluquinho de vocês. Nós nos vemos na próxima aula, quando corrigiremos todos os exercícios. Beijos para vocês, já tô com saudades. E lembrem-se, juntos no caminho certo.